Mitsubukai. Fala aí, galera do canal Mitsubukai. O negócio é o seguinte, aqui eu tô quase criando essa carteirinha. Para aparecer aqui, humildemente eu vou pedir só para ser fã de One Piece e o João atende essas características. Bem-vindo aqui, João. Olha aí, ó. A primeira foi essa aqui, ó, na que minha mãe pele. falou, na época que eu fiz, eu trabalhava na rádio, pô, minha mãe achou que era de chiclete, Caraca, quanto tempo tem porque essa? era amarelão. Quanto tempo tem Cara, uns 15 anos. essa? Pior que parece mesmo, aquelas figurinhas Uns do 15 chiclete, anos. né? Ela E era amarelão o chapéu na época. Ah, é verdade. Aí ele tá amarelinho ainda, mas era muito amarelão, tá ligado? Sim. Que legal. Cara, prazerzaço. te Prazer, receber meu querido. aqui. Pô, E a gente, ó, só se falava pela internet, É, Instagram, trocava uma ideia. Quando é que você vem pra São Paulo? Quando é que você vem pra São Paulo? Tudo. E aí deu certo, a gente fez eu tenho base aqui, trabalhinho. a gente tentou se encontrar em Salvador, tava de piriri, velho, na É barriga, me verdade, eu cagando. fiquei 3 Foi. dias em Salvador, não deu pra encontrar Loucura, ele. irmão. E pegamos dia de chuva lá. É, eu peguei um piriri brabo nessa semana, velho. Tanto que um amigo meu foi dormir lá, pô. Ah, Tava pra- com piriri, de barriga, de Sim, vomitar. pra te E, ajudar. véi, foi bizarro. Achando que não ia passar daquele dia. Porque assim, né? Tem gente que acha que é migué, né? Quando Sim, você desmarca pô. alguma coisa em cima da hora, Não, véi. mas ali deu pra É entender. muito difícil eu desmarcar uma coisa em cima da hora Sim. e chegar atrasado também nas coisas. Até porque você que viu que eu ia pra Bahia... Isso, e deu um falou, salve. "Ah, você vai vir foi. pra minha terra É. e tal, vamos se ver e tal. Eu fico ligado nisso aí. Todo mundo que eu Legal. gosto assim, Ô, eu legal. fico ligado quando anuncia que vai pra lá, né? E a rede social tem isso, né? Quanto mais você interage com aqueles conteúdos daquela pessoa que você segue, ele aparece. Sim, Então você, o Wendel, o pessoal da área, aparece muito pra mim. é mesmo? Que eu interajo, né? Enfim. Que legal. Infelizmente nem todo mundo aparece, porque você não interage. Você segue e não interage. Às vezes o Instagram até mostra assim, pessoas que você teve menos interações. Você não quer deixar de seguir, não. O Instagram é escroto. É, a discórdia, né? A discórdia. Loucura. João, aproveitar que você tá aqui nesse bate-bola rápido aqui, vamos falar do nosso querido One Piece, né? Você tem aqui sua carreira no palco, na internet também, a gente trocou uma ideia. Cara, tem que trazer ele para um papo gigante aqui, que a gente não tem muito tempo. O que representa essa obra na tua vida? Como é que você começou a interagir com Cara, One Piece? One Piece pra mim é uma das coisas mais completas se tratando de anime, sacou? Eu entendo assim que o anime ele se divide nos gêneros e que cada gênero tem a sua particularidade, né? Um isekai, o shonen. Eu acho que o One Piece ele mistura muito bem as coisas, sabe? Ele tem comédia. É muito questionável se é um shonen mesmo, né? Ele tem uma carga dramática absurda. E foi o primeiro anime, assim, que eu passei a acompanhar, que é categorizado como shonen, né, mais pra juventude, mas que também pega vários outros gêneros, sacou? Sim. Isso bateu muito em mim, porque eu nunca tinha, por exemplo, chorado com um anime shonen. Chorou com um navio? Pô, eu chorei com o navio, chorei com o Chopper O pai dele, todo né? arrebentado, tentando salvar o pai. Chorei com o Nami, chorei com o Nico Robin tentando ser salva. É, cara. Chorei recente em Wano. Véi, é absurdo, É sacou? absurdo, né? E assim, e foi a primeira tatuagem que eu fiz, essa do chapéu. Da Por isso que bandeira eu do falei chapéu do pai. que minha mãe perguntou se era de chiclete, que eu não tinha, né? Aham. E ela tinha feito um ano na época. Mãe, depois de bem mais velha, fez uma tatuagem. Ela fez? Que ela falava que os pais não deixavam e fez antes de mim. Ah, é? É. Aí eu dei essa justificativa. Eu falei, pô, minha mãe, a senhora fez a tatuagem e não quer deixar eu fazer, pô. Aí Ah, só claro. que aí, né? Mas ela não acompanhou o One Piece com você? Não. Ela abusou, eu abusei legal, porque eu comecei a fazer. Esse braço aqui todo é de anime, pô. Inuyasha, Dragon Ball, Olha, Fullmetal Alchemist, Afro Samurai, o Lambo do Katekyo Hitman Reborn, Olha, o Riei do Yu Hakusho, o Mob Psycho? o Mob Psycho mais novo, o eu Mob fiz o Regen. Mob Psycho, eu fiz o Goda. Muito bom, Fomento velho. corporal. Aí aqui tem Ó, o Gon, Luffy. Luffy e é isso. Hunter x Hunter é... Ah, Jojo também. Jojo. Jotaro da parte 4. O Riei, né? Isso, Riei Nossa. do Yu Yu. O Riei era o antagonista mais legal. Pô, eu gosto muito dessa tatuagem, velho. Mandar, uma amiga minha fez. Eu ia pintar na época, mas eu preferi deixar assim. Eu achei que ficou mais legal. Porque é aquilo, né? Você vai fazer uma tatuagem de um personagem que não é realismo. O realismo eu acho até pior, assim, de ficar feio, se só fizer mal feito. Sim. E se não ficar legal, irmão, a cara do boneco tá na sua pele, entendeu? Pele, é. E aí eu procurei uma pessoa realmente que tivesse uma competência absurda pra poder fazer Sim. essas tatuagens. Sim. E só essas duas aqui que não é dela, é de um outro amigo meu, o Rick Merak, lá de Salvador também. Mas, fez. e também estão muito bem, ele também é muito bom nesse estilo de mangá e anime. E aí, tipo assim, eu penei muito pra
ter coragem de fazer, porque eu pensei, pô, se eu for fazer num lugar e a cara de Piccolo ficar esquisita mesmo, Vai estar na tua vai pele. ficar igual os bonecos que saem. Saem alguns bonecos, às vezes, licenciados e tudo mais. Vai Quando ficar- o boneco Aqueles bonecos que é da Marvel e vai vende na... no Não, não é pacote nem da o DC. pirata, pô. Tem alguns originais, por exemplo, o SH Figuarts mesmo, a linha do Dragon Ball, que tem alguns bonecos, pô, que a cara não é parecida. Mesmo aí o povo fica aborrecido quando ele anuncia, Você fala, duvida, pô, né? esse aí eu vou pular, porque o rosto não tá legal. O boneco tá todo bonito e a cara não tá legal. Eu falei, velho, vai ficar na minha pele pra sempre. Eu tenho que fazer uma parada que fique... E esse é trabalhoso, né? Porque foi engenhoso porque teve que mesclar todos aí, E que né? não passe, e que não estoure com o tempo, sacou? Sim. E fique horroroso. Sim, tipo sim. assim, o traço, Sim. o Piccolo por dentro de Jotaro Manchado, né? manchado. Pô, que Tá legal, ligado? que legal. Você acompanha o Piece desde quando? Pô, cara, eu tava saindo da escola, Caraca, você é fã muito antigo. 2008, 2007, por aí. Foi a primeira vez que eu assisti anime em japonês, porque tinha um amigo meu da escola. Eu não tinha muito acesso na minha época da infância, né, adolescência, eu trabalhei cedo também. E aí esse amigo, ele veio da escola particular, então na teoria ele tinha mais grana e foi estudar lá. E aí na época ele queimava os CDs, pô, DVDs com episódios de dados, né? Em RMVB? Isso. E aí ele tinha Naruto, ele tinha um monte. E aí foi Legal. na época também que eu comecei a trabalhar e comprei meu primeiro PC. Aí comecei a baixar um monte de coisa. Você não acompanhava Naruto, por exemplo? Também lançava meio que junto ali. Acompanhei, pô, na época. Porque eu vi One Piece, Naruto e Bleach, né? Na época que tava saindo. Era trinca, né? E aí ele mandava os DVDs, aí quando eu comprei o meu computador, eu passei a fazer isso também. E aí eu fiz TI na época também, então eu mexi um monte de coisa de computador e fazia DVD, enfim, jogos. E aí eu assisto desde essa época. Tava em... Se eu não me engano, eu não lembro onde tava, mas devia ter uns 200 e pouco. Eu ia 300 e falar, pouco. tava em Water 7 mais ou menos ali. tá ligado? Saindo de Skypiea, né? Aí eu lembro que eu já cheguei nos atuais nessa época aí. Aí desde lá eu acompanho os atuais. Você assim. pegou já levemente, porque começou no ano 99, né? A animação. 10 anos depois, mais ou menos. Essa fase eu comecei a acompanhar. Comecei a acompanhar em 2006. Eu tava na faculdade, parava por causa das provas e falava, vou retomar. Depois eu fiquei de saco cheio. Depois em 2008 para 2009 eu fui uns 100 episódios. Depois parei de novo. Só em 2017 eu retomei. Aí eu faço 2 anos isso, eu antes faço receber isso a de vez série. em quando. Eu dou um tempo, que eu também hoje eu faço um monte de coisa. Né? O homem Eu não jogo para, o homem também. Não, para, não, gente. pô, eu faço um monte de coisa assim de lazer mesmo. Tipo, eu tenho que dividir o tempo, né? Se eu tô lendo, se eu tô jogando, se eu tô assistindo, se eu Senão tô uma atropela a escrevendo. outra, né? Aí eu leio muito mangá também. Principalmente Você de consegue coisas. ler muito mangá? Pô, demais. Principalmente de coisas que eu não. que não tem um anime, sacou? Sim. O Hunter também tem. Você mangá e não tem animação. né? Tanto é, saiu até o 38 agora. Depois de não sei quantos anos, Gon na capa e Gon nem aparece. Sério? Pô, ele tá na capa Por que ele assim. não aparece. E todo mundo falava, ai, porque Gon vai aparecer que nada, o autor só quis botar ele na capa. Só pra A galera chamar e ficou vender. procurando uma justificativa pra ter Gon na capa. Togashi dá uma trollada no Ele som, com o né? númerozinho 38 aqui do volume, o povo criando teorias do 38, não sei o quê. Demais. Você tá com bastante marcação de show? Deu uma reduzida? Como é que Não, tá? eu parei, pô, total com o show. Pra cuidar da saúde também e pra me dedicar a outros trabalhos. Por isso que eu dei um salve em você, pô. Eu fui dando um salve em várias pessoas Eu ia gravar um projetinho aqui, de depois coisas, vocês vão saber. de coisas que eu quero fazer e de que eu já faço, né? Que eu sou ator. Aí de quando eu parei pra cá, eu gravei um filme, gravei 2 séries, estreou até uma essa semana passada do Globoplay, Pablo e Luizão, a série da vida dos pais do pai do melhor amigo de Paulo Vieira. Pô, tá engraçado, velho. A parada, eu fiquei feliz de participar desse projeto. Que legal. Porque legal. o país não tá produzindo tantos programas de humor, né? Como antigamente. E é uma série muito boa. Uma série no formato diferente. Não é uma sitcom como... Se produziu muito sitcom, né? Durante um tempo. Normalizou que o formato pra TV de comédia seria sitcom. Aquela coisa de fazer num teatro, com a palma, com um aplauso, com a risada, a claque de riso. Sim. E essa não é assim, é uma série mesmo. Então, tem outras coisas que, na minha opinião, não dá pra fazer tanto num sitcom. Tipo, uma piada no silêncio. Sim. Uma piada montada, do tipo, acontece uma situação de 2 personagens que se olham e a câmera, sacou? Sim. Aí ficou bem divertido assim. O filme deve sair final do ano e esse trampo de voz, pô, é uma coisa que eu tenho muito interesse de fazer também, tá ligado? Tipo assim, se tiver teste. Não, o homem leva jeito, gente. Tecnicamente, dublando é só pegar ritmo.
me chame. Vai voar. Porque é uma coisa que eu tenho muito interesse de fazer. Aí tem... Fazer vozes, mexer com timbre. Não, 3, 4 falas já dá pra ver que você leva muito jeito. Sacou? É uma coisa que eu tenho vontade de fazer desde antigamente. Só que assim, a vida, né? Minha vida foi por vários outros caminhos. Tava te contando aqui que eu entrei na internet, não foi uma decisão minha. Eu tinha um espetáculo de teatro, que eu sou ator, e eu não conseguia viabilizar esse espetáculo financeiramente. E um conhecido meu pediu pra colocar o vídeo na internet. Sim. Tanto é que quando a pessoa me chama de influencer, chega a me dar uma... Porque não é esse uma dor no coração. Porque o meu rolê não é esse, sacou? Teu intuito, né? E deixa eu te perguntar, falamos do One Piece, mas você é da mesma geração que eu. Animações que te trouxeram na infância, assim, o que você acompanhou? Cavaleiros? Cavaleiros eu assisti já na reexibição quando passou na Band. Na Band. Nessa mesma época. Já era a dublagem da Alamo. Já. E quando também passava, quando teve a transição da Rede TV pra Manchete, ou da Manchete pra Rede TV, eles pegaram muita coisa do espectro de exibição que a Manchete fazia, então sim, passava muito. Tokusatsu, né, Jirai. E na época, bicho, eu dei muita sorte, eu considero que eu dei muita sorte, porque era uma trinca assim, era Hunter x Hunter e Fullmetal Alchemist. Trinca e não era tão denso quanto esses dois, mas passava Super Campeões também. Era muito divertido. Mas eu dei muita sorte, pô, porque eu assisti... Já o de 2002? A data, tá ligado? Fala? Não, o Hunter primeiro. Que passava era de 99. De 99, sim. Que vai até a parte lá antes do jogo. Ele termina pra Tailândia. Ele tem um jogo, mas não passou. O de 99 tem um jogo, tem o Grid Island, mas não passou na TV. Eu vim descobrir isso há uns 2 anos. Que o Kojiro treina com uma bola pesada preta, assim, pra potência do chute dele. É o Super Campeão, é o Capitão Tsubasa. Você tá falando J. Super Campeões, isso. Sim. Você tava falando de qual? Do Hunter x Hunter. O Hunter x Hunter. Ele tem a versão antiga de 99, tem até uma determinada saga, mas não passou essa última na TV. Aí a de 2011 tem essas todas e mais uma. Não passou na TV aqui também? Não. E nem esse que tá na Netflix? Também não passou na TV, não. Sério? Caraca, já foi dublado direto pra Netflix. Ô, louco. A Netflix era o mesmo esquema do One Piece, se eu não me engano. O One Piece passou, né? Sim. Só que vocês fizeram a outra dublagem, né? Aquela primeira era censurada, né, pela 4Kids. Sim, né? É muito esquisito isso, velho. Eu tinha um Jesus ali no meio, transformava vinho em água. E foi na época que eu conheci tanto a censura, no caso estadunidense, quanto o lance dos fillers de episódios. Sim. Que foi o que meio que deu uma estragada na minha experiência de Naruto. Eu não sabia, e aí eu assisti a porrada toda, assim. Naruto tem mais de 70 episódios filler nas últimas temporadas, até chegar no Shippuden. Não, no Shippuden, até chegar no Shippuden. Clássico. Naruto sai da 6ª temporada e, como eles dividem, né, 25 episódios, a 7ª, a 8ª e a 9ª é tudo filler, pô, diretão. Caraca. Eu lembro que quando entrou no Shippuden, eu fiquei muito puto da vida quando meteram 90 episódios na Grande Guerra. E aí eu assisti sem saber, sacou? Senão eu tinha pulado. Sei. Porque é muito bom, pô. Naruto é uma narrativa excelente, assim. A trilha assim. sonora também. Mas dá uma estragada, sacou? A história dá uma caída legal, assim, de qualidade, na minha opinião. Passou de um anime nota 9 pra 6 pra mim. E na época eu não conhecia, velho. E o bagulho da censura era muito esquisito, porque eu conheci o One Piece numa época que ele também passou na TV, só que aí eu via o Sanji com um pirulito na boca, eu via na hora que acho que é Don Krieg, no começo do One Piece, que ele dá um tiro e aí sai um desentupidor de pia e cola. E era esquisita a animação, porque como eles faziam por cima, era esquisito a montagem. Parecia um efeito do Chapolin. Né? E aí eu fui procurar, né? Sim. Saber o que estava acontecendo. Aí foi quando esse meu amigo... Tava com o revólver, aparecia um chuveirinho. Aí foi quando esse meu amigo falou dessa parada, né? Uma galera não sabe, eu posso estar equivocado em alguma coisa dessa fala que eu vou discorrer agora, mas muitos animes shonen, eles não têm a faixa indicativa para criança, né? Sim. E aí os Estados Unidos importava, censurava, e o Brasil pegava não do Japão, mas pegava dos Estados Unidos, tirando um e outro, tipo o Cavaleiro do Zodíaco nos anos 80, que passava com violência, com tudo. Sim. Mas essa leva do ano 2000 era muito nesse aspecto. O Brasil pegava dos Estados Unidos e passava aquela censura, dublava ali em cima daquela censura. Aqui, né? Fora questões culturais, pô. Tem em One Piece, eles mudam a cor de um personagem, de negro pra branco na censura, muito doido isso. Tirava a tatuagem dos Tirava caras. a tatuagem, tirava a comida do local. Tipo, tem um episódio que ele tira o onigiri e bota um hambúrguer. Sério? Sacou? Eu não assisti nessa época. E aí é uma esquisitice, né? E eu sempre fui muito pior do que eu pensava, gente. Eu sempre fui muito curioso, pô.
por não ter acesso a muita coisa na minha infância, quando eu comprei meu PC, meu irmão, o mundo se descortinou pra mim, tá ligado? Caramba. Que eu baixava muito PDF de coisas que eu não tinha lido, baixava muito livro, muito quadrinho, baixava filme, baixava série. E eu tenho uma memória boa também, né? Sim. Tanto que eu fui trabalhar escrevendo. Gente, era só uma pitada de pimenta aqui pra vocês, mas, meu amigo, obrigado. Ô, meu irmão, eu que Prazerzaço agradeço, conhecer, te velho. receber aqui no estúdio Ó, do eu Chibucai. fico feliz pra caramba de Que estar legal. aqui e já digo, chame mais vezes. Vou chamar, minha Chame vida mais quando vezes, estiver chame aqui, mais que a gente vezes. vai trabalhar junto. Fechou. João Pimenta aqui pra vocês. Ô, velho. Amigão, fãzaço de One Piece aí. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aqui e beijo, abraço pra todo mundo. Fui!